Olá, queridos alunos do 7º ano. Que alegria estar com você aqui novamente. Eu, professora Elisângela, hoje eu vou falar com você sobre as doenças causadas por nematóides. Vamos tratar de duas doenças específicas, a ascaridíase e a ancilostomíase. E eu quero contar para você que nós não estamos sozinhos, nosso intérprete querido Val. Oi, Val, seja bem-vindo, que bom que você está aqui conosco. Querido aluno, pegou o teu caderno, arrastou o sofá aí, isso mesmo, pega o teu caderno, chama todo mundo e você vai com certeza fazer anotações. Essa é a primeira chamada. Agora eu quero chamar a sua atenção para os nossos objetivos da aula de hoje. Vamos conhecê-los? Vamos conhecer então nessa aula algumas parasitoses causadas por nematóides. Vamos promover atitudes de cuidados com o corpo como medidas de prevenção para algumas parasitoses. Então eu quero chamar você aí para a gente começar a nossa aula, falarmos aí dessas doenças. Eu quero chamar você para observar essa imagem. Mas professora, me parece que é uma alface que está ali numa bacia e você falou para mim que vai falar de doenças. Isso mesmo. Eu quero que você observa. E eu quero te perguntar ainda, por que nós devemos lavar as verduras, as frutas e os legumes antes de serem consumidos? Tá entendendo, né? Então eu vou dar um tempinho para você pensar nessa questão, nessa importância de lavar verduras e frutas, legumes antes de serem consumidos. E a professora já volta para falar mais com você sobre esse assunto. Até daqui a pouquinho. Querido aluno, eu voltei e eu sempre volto curiosa. Eu, quando dou um tempinho aí para você anotar, desenvolver alguma coisa para pensar, eu volto curiosa. E eu propus essa imagem aqui para você pensar, né, sobre o porquê que nós devemos lavar as frutas, por que devemos lavar as verduras, por que devemos lavar os legumes antes de serem consumidos. Me conta, professora, você disse que nós vamos falar de doença. Exatamente essa é a importância. Lavarmos, mantermos a higiene daquilo que nós vamos consumir é uma grande medida de prevenção de doenças. Exatamente. Esses alimentos são alguns exemplos que podem servir ali de via de transmissão, trazendo ovos, né, ovozinhos ali de organismos que vão transmitir doença. No caso, hoje nós vamos falar de duas doenças que são provocadas ali por nematóides. E os ovos desses organismos, desses animais, podem estar presentes ali, né, na fruta, na verdura, principalmente aquelas folhas, né,
que apresenta ali aquelas cabecinhas mais envolvidas, enroladinhas, pode ficar ovos ali escondidinhos, que a gente não percebe. Então, abrir bem, né, tirar as folhas, né, folha por folha, lavar muito bem. Há quem faça uma higienização até mais extremas, higienização mais extrema desses alimentos, colocando ali um bicarbonato de sódio, entre outros produtos. Mas precisamos estar atentos, porque isso aí é uma medida de prevenção, ok? Cuidando da nossa saúde. Entendido agora por que você deve lavar? Por conta ali dos ovos de organismos que transmitem doença, que podem estar acompanhados aqui desses alimentos que vamos consumir. Mas a higiene e o cuidado tem que ser antes de consumir, né? Muito bem, então eu quero convidar você agora para você ler comigo uma matéria que vai tratar sobre algumas doenças, muito importante. Venha ler comigo, vamos lá fazer uma leitura que fala aqui, que tem o título, verminose afeta 36% da população, entre as crianças, mais da metade. As doenças provocadas por vermes também são uma preocupação no Brasil. A contaminação tem muito a ver com a falta de condições sanitárias adequadas, mas também com a desinformação. Então, informação também, gente, como diz o ditado, é dinheiro. Ter informação é ter cuidado, é ter prevenção. Os parasitas podem estar na água contaminada. Olha aqui, nas verduras mal lavadas, dos alimentos crus, como carne, né, por exemplo, até nos bichos de estimação. Mas tudo isso pode ser evitado e prevenir. É até mais fácil do que tomar remédio. Quando as pessoas têm informação e mudam os hábitos de higiene, elas conseguem evitar todas essas doenças com mais facilidade. Então, precisamos aí, né, informação, leitura, assistir mais aulas, para que a gente esteja mais informado e a gente possa ali se prevenir, né, de muitas doenças. Com certeza, a gente vai estar contribuindo muito com a prevenção. Vamos falar então de duas doenças, vamos conhecer um pouquinho mais delas? Doenças provocadas hoje, vamos falar dessas doenças que são provocadas por nematóides. E nós vamos falar aqui agora da primeira, que é a ascaridíase. A ascaridíase é uma doença conhecida, né, provocada pela lombriga. Ela é provocada pelo verme Ascaris lumbricoide. Então, a gente vê um esquema aqui de como está se dando a contaminação, né? Como que ela ocorre. Como que ocorre? Pela ingestão. Tem que ingerir o quê, professora? A água ou um alimento contaminado. Não necessariamente ali o toque, o contato, mas é necessário a ingestão de uma água contaminada, um alimento contaminado, para que ocorra então ali o desenvolvimento dos ovos desse verme no organismo. Nós estamos falando da ascaridíase, uma doença que é provocada, né, pelo verme Ascaris lumbricoide. Ao entrar no organismo, o que acontece então? Entrou ali no organismo, consumiu água, consumiu alimento contaminado, o que vai acontecer? O ovo vai eclodir, olha aqui essa imagem, o ovinho vai eclodir, vai se abrir, e daí? Abriu, né? Ele vai fazer o quê? Vai liberar larvas, essas larvas elas vão estar sendo liberadas no intestino delgado e vai passar, vai atravessar pela mucosa até chegar no intestino grosso. Intestino delgado e intestino grosso são vizinhos aqui no nosso corpo, isso mesmo, eles são vizinhos, né? Como diz o ditado, parede e meio ali. Então, o que vai acontecer? Essas larvas que saíram ali do ovo, que foi eclodido, né? Elas vão atravessar, né, a mucosa do intestino delgado para o intestino grosso, né? Onde vai, então, concluir a sua maturidade. E o seu tamanho pode aproximadamente até 40 centímetros, ok? Muito bem. Normalmente, a ascaridíase, ela não apresenta sintomas assim comuns, coisas espantosas assim, né, tão diferente daqueles sintomas comuns que a gente já tem conhecimento, né? Dores abdominais, náuseas, vômito, falta de apetite, uma certa palidez ali na face que pode ser notada. Também a pessoa pode vir apresentar um emagrecimento. Professora, mas como fazer
Como a gente faz para detectar, para saber se tem essa doença ou não? É a partir de um exame de fezes, né? Um exame parasitológico que é feito ali com as fezes, que se esse exame for comprovado, der positivo, nas fezes ali da pessoa, vai estar a presença do quê? Dos ovos, então, do Ascaris lumbricoide. Então, somente com um exame parasitológico para, né, confirmar a presença do Ascaris lumbricoides ali na verme, nas fezes, né, que vai, então, estar desenvolvendo, desencadeando ali essa doença ascaridíase. E o tratamento somente com o médico. Nunca a gente deve se tratar por conta, né, tomar remédio por conta, de forma alguma, né? Precisa ter uma prescrição médica, um diagnóstico, porque ele sabe adequadamente como nos diagnosticar ali, fazer a prescrição ali para o nosso tratamento. Muito bem. Então, além, né, da visita ao médico, né, ele vai passar ali, você vai fazer a tua parte, não está se sentindo bem, ele vai pedir o exame para você. Então, além desse exame, se detectar ali positivo a presença de vermes ali nas fezes, né, ele vai, então, receitar antihelmínticos, né, parasitas ali, no caso, ali, os nematóides, e vai também receitar vermífugos, ok? E é necessário, gente, vou dizer uma coisa, para informação. Informação é tudo. Conhecimento. É necessário repetir o exame. Passou um tempinho aí, uma semana, é necessário. Claro, o médico já vai te orientar, né? Quando a pessoa ela é acometida por este verme, né, que desenvolveu ali essa doença, o médico já vai dar orientação, ele vai prescrever, dar os medicamentos, ele vai dizer, olha, daqui uma semana nós vamos ter que repetir esse exame para ver ali se as fezes estão desprovidas, né? Elas estão isentas ali desses ovos do Ascaris lumbricoide. E se der negativo, glória a Deus, você, né, a pessoa ali, nós não vamos estar com ascaridíase, vamos estar com o nosso intestino ali limpinho, livre desses vermes causadores de doença. Ok, minha gente? Muito bem. Agora eu quero convidar você para fazer uma atividade comigo. Tá com o caderno aberto aí? Muito bem. Então, vamos ler aqui comigo essa atividade. Depois você vai anotar ela no teu caderno. Vamos lá. Verminoses são doenças causadas por vermes parasitas. No geral, estão relacionadas à falta de saneamento básico e de hábitos de higiene. Com relação à ascaridíase, comente alguns hábitos higiênicos para prevenir essa doença. Nós estamos falando da ascaridíase. Né? Então, que meios de prevenção que a gente pode, então, desenvolver ali para a gente evitar, se prevenir dessa doença e contra essa doença? Eu vou dar um tempinho para você anotar essa questão no teu caderno para você responder e a professora já volta ansiosa aí para compartilhar com você, então, a resposta dessa questão. Até breve!
querido aluno, voltei. Voltei como? Curiosa. Sempre, né? Voltei curiosa, deixei uma questão, uma atividade para você fazer e eu tenho certeza que você mandou muito bem. Então, vamos conferir aqui a resposta com a professora a respeito dessas doenças aqui, as ascaridíase especificamente, né? Sobre hábitos de higiene para prevenção. Vamos lá, então. Lavar bem os alimentos antes de serem consumidos. Lavar sempre as mãos. Manter o local de preparação dos alimentos sempre limpo. Beber água filtrada, né? E manter a higiene pessoal em dia. Então, são dicas aí, né? Que nós temos para a gente realizar ali a prevenção contra a ascaridíase. Espero que você tenha feito e, principalmente, espero que você mantenha essas medidas de prevenção para que você também preserve a tua saúde, mantendo a qualidade da tua vida, ok? Parabéns aí pelo teu desempenho. Agora nós vamos falar de uma outra doença. Falamos da ascaridíase, provocada ali pelo Ascaris lumbricoide. Agora nós vamos falar de uma outra doença que é provocada pelo nematóide. Nós vamos falar da ancilostomíase, também conhecida por ancilostomose ou amarelão. Já ouviu falar? Muito comum, os nossos avós usavam muito essa expressão aí, o amarelão, né? Então é a mesma coisa que a ancilostomose ou ancilostomíase, né? Que é causada por quem? Por esses cidadãos aqui, ó. Olha a cara deles aqui, ó. Veja se pode. São esses dois vermes que eu te apresento. O ancilostoma duodenale, olha ele aqui, e o outro verme, Necator americanus. Então, esses caras aqui que vocês estão vendo, olha eu denunciando, são eles os responsáveis pela ancilostomose, pelo amarelão. Exatamente, essa doença aí que pode acometer a saúde humana, comprometendo a nossa qualidade de vida. Bora lá então. A doença, ela é contraída de que forma? Ao entrarmos em contato com o solo contaminado, né? Então, nessa doença, exige o contato. Com a ascaridíase, a ingestão de água ou alimentos contaminados. A ancilostomíase precisa ter o contato com o solo contaminado com as larvas, né, desse verme, dos nematódios, que vão fazer o quê? Vão penetrar na pele. Então, olha aqui, ó, fezes liberadas no ambiente, infelizmente, essas larvas aqui, né, que estarão presentes aqui, os ovos na fezes, larvas vão contaminar o solo e uma pessoa que não tem a doença, que não tinha sido ainda contaminada, ao tocar o solo, ao ter contato com o solo contaminado, infelizmente, ela também vai se contaminar, ok? Então, é uma das maneiras, então, aí da transmissão da ancilostomíase. Muito bem, a gente observa aqui, ô judiação, esse rosto pálido, né? Tristonho, aborrecido. Infelizmente, é uma característica de quem tem ancilostomíase, porque ela também desencadeia a anemia na pessoa. A anemia é uma outra doença, veja bem, a ancilostomíase pode provocar a anemia, a deficiência ali na hemoglobina, uma proteína que está presente ali nas células sanguíneas, uma debilidade ali, né? Diminui também o número de hemácias ali na corrente sanguínea. Lembrando que são estruturas sanguíneas, são células sanguíneas indispensáveis para a nossa sobrevivência. Transporte de oxigênio, de nutrientes. Então, se a pessoa está acometida ali pela anemia, além desse aspecto apático, né, de anemia, a queda de produtividade, né, ela também, infelizmente, ela vai estar com uma deficiência muito grande dentro dela. Vai diminuir a hemoglobina, diminuindo a hemácia, e daí o transporte de oxigênio também diminui. Um sintoma dessa doença, dessa doença que nós estamos falando, é a coceira que se dá no local. Exatamente. Ali onde a larva vai penetrar, ou vai penetrar, ter contato ali com a pele, vai desencadear ali uma coceira perturbadora. Além do mal-estar, além de provocar danos na saúde, ainda provoca desconforto, porque, venhamos e convenhamos, coceira é algo muito desagradável, né? Então, infelizmente, essa doença também, ela provoca a coceira local. Os ovos desses parasitas
são eliminados com a fezes do indivíduo doente. Então, se tiver ali um ambiente favorável, né, do jeito que agrada ele, quando esses vermes forem liberados ali pelas fezes humanas, vai estar ali contaminando o solo, né? O que vai acontecer? Os ovos vão eclodir, né? E vai liberar as larvas, tornando, né, larvas rabiditoides. Que é isso, professora? Elas não vai estar sozinha, não. São larvas que vivem ali em comunidade, num grupo maior, não vai ter só uma, vai ter mais. Uma proliferação ali de larvas, ok? Então, muita atenção com esse fato aí dessas larvas poderem serem liberadas ali através das fezes humanas no ambiente. Muito bem. Como que é diagnosticado, professora? Como saber? Mais uma vez, através de exame parasitológico de fezes, né? Para saber ali se comprova, né, a existência ali, né, desse animal ali que está provocando essa doença. Então, feito ali o exame, né, o médico vai pedir, você vai lá, a pessoa vai lá, vai se queixar e vai pedir o exame, o médico vai pedir o exame. Então, comprovando ali a doença, o médico vai fazer então a prescrição, ele vai fazer ali a indicação, a orientação dos usos dos medicamentos, né, no caso anti-helmínticos, né, e vermífugos. Mas lembro você, chama a sua atenção para um detalhe muito importante, nada de tomar remédio sem prescrição médica. Tomar remédio somente com a orientação do teu médico. É ele que vai saber exatamente o que você tem, né? O grau da doença, que no caso, se tivermos, é o médico que vai saber. E ele sabe a dosagem, né? A dosagem que ele vai recomendar. A dosagem de um remédio que eu vou tomar não é a mesma dosagem que uma outra pessoa vai tomar. Então, nós precisamos estar atento com as visitas e a orientação, a obediência ao nosso médico, ok? Mas eu espero, sinceramente, que você não precise tomar remédios, principalmente para essas doenças que nós estamos falando hoje. Só cuidar, se prevenir, que a gente já muito vai estar contribuindo para a nossa saúde. Muito bem, quero convidar você agora para fazer uma atividade comigo. Você topa? Então vem comigo aqui, vamos ler junto essa atividade. O número de pessoas que trazem no seu intestino vermes da família Ancylostomatidae, em todo o mundo, talvez seja da ordem de mais ou menos 1 bilhão, dos quais 150 milhões sofrem de ancilostomíase, que é uma doença cujos portadores desenvolvem a anemia. Com relação à ancilostomíase, eu quero que você comente alguns hábitos de higiene para se prevenir dessa doença. Eu vou dar um tempinho para você anotar essa questão no teu caderno. Anota aí, pode convidar a família, façam juntos, né? Já faça uma lista aí de medidas de prevenção aí para todo mundo ficar aí prevenido contra essa doença. Vou dar um tempinho para você anotar e eu já volto para juntos conferirmos a resposta. Até daqui a pouco.
Voltei, venha comigo conferir a resposta então. Quais são os hábitos de higiene para prevenir, né, a ancilostomíase? Lavar as mãos após ir ao banheiro, depois que chegar da rua, mantê-lo em condições adequadas, né, de higiene e evitar andar descalço. Então, essas são algumas medidas de prevenção contra a ancilostomíase. Muito bem, o que vimos na aula de hoje? Isso aqui, ó, sobre a doença ascaridíase, a transmissão, os sintomas e a prevenção das caridíase. Também vimos sobre a ancilostomíase, a transmissão, os sintomas e a prevenção. Eu espero que você tenha gostado da aula, feito muitas anotações. Já estou ansiosa para o nosso próximo encontro. Até breve!